Vocês ressuscitaram com Cristo, passando da morte para a vida. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado no seu trono, ao lado direito de Deus. Fiel, o que quer dizer isso? Passar com Cristo pela ressurreição da morte para a vida. É o que você falou, que a ressurreição nos traz a consciência espiritual de que o Espírito é eterno. Isso. Ou seja, de que existe uma eternidade para o Espírito. E que essa eternidade não começa agora. Ou seja, quando acabar essa encarnação. Essa eternidade vem de antes dessa encarnação. Isso parece bobo dizer uma coisa dessa para espíritas. Claro, velho, eu sei disso. Mas não vive com essa consciência. É preciso você viver com a consciência de que existe uma vida antes dessa encarnação. Porque senão você não entende a ação karmática. Vou dar um exemplo. Eu sei que estava todo mundo pelando para eu falar nisso. Então, como todo mundo já me perguntou na cabeça, eu vou falar. As crianças que foram mortas, lá na Uxa. Se você não entender a vida do espírito com existência antes da encarnação, você não vai entender essa situação. Porque você está lá vendo criancinhas, pobrezinhas, coitadinhas. Mas não existe criancinha, pobrezinha, coitadinha. É o espírito velho. Eu tenho dito uma coisa, e não sei se vocês já ouviram, mas a câmara de gás da Segunda Guerra Mundial, do ITER, foi um instrumento da espiritualidade para fazer desencarnar espíritos para que houvesse o tempo de preparação para ele encarnar antes da mudança do planeta. Eu posso dizer a vocês, isso eu garanto, que muitas das pobres das criancinhas eram soldados alemão na Segunda Guerra. Que muitas das pobres criancinhas que morreram ali eram aqueles que colocavam as pessoas debaixo do banho. Se não houvesse essa, vou colocar na palavra de vocês, essa morte tásica, ele não teria resgatado os seus débitos. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, muitos daqueles que fizeram o governo da Uxa, que matou muita gente no início do comunismo, morreu de novo ali. Resgatou sua dívida. Então, essa é a visão que nós temos que ter. A visão de que tudo que acontece é karma. E karma é sempre resgate de dívidas anteriores. Mas para nós entender essa ação karmática, é preciso acabar com a morte. Ou seja, acabar com... Porque você só acaba com a morte quando você acabar com o nascimento. Eu nasci no dia tal, a tantas horas, saí da barriga da minha mãe. Mentira. Você é um espírito velho. Então é preciso que nós compreenda que a vida do espírito é muito grande.
e que ela existia antes dessa encarnação e que ela vai continuar existindo depois da encarnação. Então, ao invés de solar as criancinhas, ao invés de acujar os teolistas, digamos, louvado seja Deus, que dá a cada um de acordo com as suas obras, e pela sua ação ele se organiza o universo de tal forma que todos têm a chance da elevação espiritual. Essa é a realidade nua e crua de quem solou perdeu a seta. E eu também perdi porque a minha perna não deixa eu dançar, né? É a segunda seta que eu perco. Eu perdi a seta dos aviões e perdi essa seta. Porque tudo isso é ação karmática. Nada acontece neste planeta que não seja ação karmática. E que essa ação karmática não tenha sido plantada numa existência anterior do espírito. Ou melhor, na existência do espírito, através de todas as encarnações. Antes de continuar, Joaquim, gostaria de fazer uma colocação do Flávio. Não precisamos tomar cuidado em saber que o que acontece é obra de Deus, mas não sermos frios e indiferentes com o que acontece? O que você chama de ser frio com as coisas é não ser quente, ou seja, você ter raiva daqueles que mataram, é você sofrer porque a pobrezinha da criança levou um tiro. Isso para você ser quente, se sofre e tem raiva. Desculpa, quando você sofre ou tem raiva, você antes de tudo julgou. E se você julgou, você já está errado. Porque o ensinamento máximo de Jesus Cristo é não julgar o próximo. E quando você é quente, moço, você está no inferno. Porque o inferno é quente. E eu prefiro ser frio, porque eu estou no céu. Eu estou com verdadeiro amor àquelas pessoas, àqueles espíritos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos fazer de conta, eu não sei se você não gosta, se você não gosta de ziló. E você só tem ziló para comer. Colocar um prato de ziló na sua frente. Aí você está comendo aquele ziló, sofrendo. Aí chega alguém, quando já está acabando, e coloca mais ziló no prato. É a mesma coisa. Aquele espírito, apesar de estar passando pelo seu karma, ele está sofrendo, porque ele ainda não tem a consciência. E você vai levar mais sofrimento para ele, mais calor. Coitadinho de você, olha que pena que aconteceu isso com você, olha que coisa horrível. É a mesma coisa. Você acha que os espíritos que foram lá receber aqueles espíritos, chegaram lá solando? Ou abaixaram, vem irmão, vem, que maravilha, você cumpriu o seu karma, venha para mim. E fizeram isso com as criancinhas e com os teolistas, porque era tudo missionário ali. Então, esse é o verdadeiro calor. É o calor espiritual, não humanitário. Porque o calor humanitário, ele é contrário ao calor espiritual. Ele me coloca ficar alheio ao sofrimento do próximo? Sim! Essa é a base do amor universal. É você ter consciência do quanto o outro sofre, mas você também não sofrer. Então não é ficar alheio, mas é não levar mais sofrimento, é entender o que está acontecendo, é isso que o senhor quer dizer? É ficar alheio, é você não entrar no sofrimento dele. Você ficar alheio ao sofrimento. Ao sofrimento. Mas ter a consciência. Ter a consciência de que ele está sofrendo e agir positivamente para ajudá-lo a sair do sofrimento. Não adianta nada você chorar junto com quem está sofrendo.
Você não resolve a situação deles. Você precisa chegar lá e dizer, vambora, lava essa cara, vamos sair, vamos passear, vamos se arrumar. Olha, não adianta você ficar isolando. Se você solando resolvesse os problemas do mundo, eu diria para você solar o resto da vida. Mas você não vai resolver nada. Então o máximo que você pode é auxiliar as pessoas a sair do seu sofrimento. E não vai ser com você sofrendo que você vai ficar. Então é ficar alheio sim ao sofrimento dos outros. Alheio no sentido de não participar. Nesse sentido sim. O Flávio diz isso, tenho que ajudá-lo, mas não sofrer com ele. É isso? Acho que entendi. E a Elenir coloca, como agir, por exemplo, no caso das crianças que morreram? Mande amor! Mande amor! De amor, a primeira coisa do amor é felicidade. Mande felicidade. Olha, espírito, que você possa aproveitar essa onda de amor para compreender a ação karmática daquilo que você passou. Isso minimiza. É isso que precisa. É amar, não é sofrer. Sofrer não é prova de amor, é masoquismo. Amor com sofrimento é masoquismo. Nós temos que amar, e amar é ser feliz. Mandar, olha, espírito que desencanou na escola, louvado seja Deus. Compreenda que você já passou por uma situação karmática. Compreenda que você está resgatando. Veja a oportunidade da sua elevação espiritual nessa coisa que você passou. Isso pode contribuir, pode ajudar. Agora, se ficar aqui solando, você não vai resolver nada. E vai dar mais trabalho para nós, que nós temos que barrar tudo isso. E quando nós barra, volta para quem? Para vocês mesmos. O caso, Joaquim, o sentimento que me veio foi um sentimento de lamento de nós, seres humanos, termos merecido, termos chegado a ponto tal de merecer essas coisas. Eu não consegui sentir outra coisa. Isso. Lamento. No Bhagavad Gita, primeiro que nós estudou, capítulo 2, versículo 19, Krishna diz assim, o verdadeiro sábio não lamenta nem pelo vivo nem pelo morto. Não é lamentar. Isso, se vamos dizer assim, já foi uma meiola sua, né? Lamentar pela humanidade ter tido esse karma de merecimento. Já é uma meiola. Mas não adianta lamentar. O verdadeiro sábio não perde tempo lamentando, solando o leite derramado. O verdadeiro sábio age. Então, em vez de você ficar coitadinha da humanidade, asa para que a humanidade não mereça mais isso. E que ação é essa? Ame a todos. Ame os gadas que provocaram, ame os teolistas que provocaram, ame aqueles inocentes, entre aspas, que receberam tudo. Ame todos. Aí você vai agir para a humanidade. Só ficar lamentando não adianta. Mas, como eu disse, já foi um adianto. Joaquim, o Flávio faz a seguinte colocação. Eu estou ouvindo as suas palestras gravadas. Em uma delas, você colocou, se não me corrija, que ainda não controlamos nossos sentimentos. Então devemos dirigir os nossos pensamentos. Perfeito. Isso eu disse. Porque você não consegue controlar seus sentimentos. Mas o pensamento é consciente. E você consegue controlar seu pensamento. Então, quando seu pensamento vier e disser para você, coitadinha das crianças, controle isso. Fala pensamento, coitadinha coisa nenhuma. É um espírito que precisava e merecia passar por aquilo. Porque se você não disser isso, você está dizendo que Deus é um carrasco que matou as criancinhas pula e inocente. Essa é a verdade, que eu não queria estar nisso. Mas a que você perguntou, é isso. Você não entende que quando você acusa, como a moça lá do Lonze quis deixar bem claro, que eu então vou ficar fia.
deve ficar fia, pelo menos para defender a Deus. Porque quando você for atacar, coitadinha das criancinhas, você está atacando a Deus. Porque Ele causou tudo. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. É isso que nós precisamos compreender. Esse seu sentimento humano magnífico de pena é uma acusação frontal a Deus de não saber comandar o planeta. Isso é importante. Então, você precisa ter isso, vamos dizer assim, na mente, para você calar esse pensamento de coitadinhos. Foi Deus que fez. E se Deus fez, é perfeito, é amoroso, é feliz. Eu estou colocando valores diferentes daqueles que levaram Deus a agir. A Elenir coloca, Pai Joaquim, que é doloroso ver o massacre das pessoas da maneira que foi. Acho que cai de novo nisso que o senhor falou, o controle do pensamento, né? Por que eu acho doloroso? É doloroso para quem? Para o corpo. Mas o corpo não sente dor. O espírito coloca dor no corpo. É doloroso por quê? Porque a mãe vai ficar sem fio. Mas você não sabe quanto essa mãe já fez para merecer aquilo agora. É doloroso por quê? Porque você vê milhares de pessoas na rua pedindo para acabar com o teolismo. Mas são essas pessoas que no dia a dia querem levar vantagem sobre os outros e quiseram o teolismo. O teolismo é um karma que afronta aqueles que querem se servir dos outros. Então quem constrói o teolista? É quem no dia a dia busca o melhor emprego para si, busca estar sempre com a sua vida regular, busca de se servir do próximo para ser feliz. Então o culpado não pode ser o teolista, mas quem zelou o karma para o teor. Essa sociedade que pede o fim do teor, mas que não está disposta em momento algum a abrir mão do seu individualismo para acabar com o teor. E vamos falar em termo material. Por que o governo da UXA não se dá liberdade para aqueles lá? Na hora que ele der a liberdade, acabou o teor. Ah, mas sabe, e o petróleo? E eu tenho que ganhar o dinheiro. E aquele país é importante, estrategicamente e militarmente falando. É tudo individualismo. E aí o teor é uma reação a isso. E você só acusa o teorista porque o outro é humano, é normal. É normal hoje se servir dos outros. É normal hoje você dominar o próximo. Então não adianta reclamar. Enquanto você agir desse jeito, esse karma vai ter que existir. Não estou dizendo você, mas ao povo que recebe. Porque isso não acontece, por exemplo, aqui. Não acontece na maioria dos países. Por que não? Porque não é karma daquele povo, mas é karma daquele outro. Aí ele nos colocou, Pai Joaquim, então karma e castigo? Não. Karma é a justa reação ao que você fez. É a justa reação. E é uma justa reação com sentido não de lhe penalizar, mas com sentido de lhe proporcionar uma nova chance de evolução. Então karma é merecimento. Tanto que pode ser também uma coisa que a gente chama de feliz, né? E karma chama de positivo. Isso, então filho é um karma. Você ter ido para esse até é um karma. O karma é uma reação a uma ação anterior, é isso? Uma justa reação. Não esqueça nunca da palavra justa. Porque Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Então, só estava lá dentro quem merecia e precisava passar por aquilo. Tem uma pergunta sobre isso, Pai Joaquim.
Esse terror momentâneo que esses seres sentem ao desencarnar dessa maneira que nós chamamos trágica, eles levam para a vida espiritual esse terror? E, como eu já disse, no mundo espiritual, 2 mais 2 dificilmente dá cabo. Esse teor que você está falando que cintilam, não foram todos que sentiram. Muitos são desligados antes, para não sentir nada, para não criar dor. Outros não foram desligados nem antes nem até agora. Estão lá do lado do corpo que ninguém reconhece, sentindo todas as dores que ele cria no próprio corpo. E mais a angústia de ninguém de ajudar ele a voltar à vida. Então, essa questão do angústia, do sofrimento que você falou, vai de cada um. Alguns sentiram alguma coisa, outros não sentiram nada, muitos sentiram muita coisa e ainda estão sentindo. De qualquer maneira, eu acredito que o mundo espiritual desencarnado deve estar tendo muito trabalho para amparar esses espíritos. Não. Está tendo muita felicidade. Eu digo, não é trabalho no sentido ruim, eu digo, trabalho. É que você pensa em trabalho, vamos, faz isso, corre para lá, vamos resolver, vamos ajudar aquele, vamos para... Não, é assim, vem cá, meu filho, chega mais perto, olha, vamos sentar, vamos conversar. É isso que eu estou querendo dizer. É diferente. Porque para você o trabalho seria o trabalho dos homens que foram socorrer. Corre para lá, corre para cá, vamos salvar essa vida. Não, é tudo pacífico, ordenado, tranquilo. Você, ai, socorro, eu estou preso nesse corpo. Ah, mas você não pode sair, curta a sua dor, quando puder eu estou aqui. É assim, ninguém se desespera. O que acontecerá quando você tiver uma queixa e perdoar o outro? Não haverá mais queixa. Se eu tenho uma queixa de você, é sinal de que eu vejo em você alguma coisa errada. Quando eu perdoo, eu estou dizendo que não há eu. Você fez o que achava que estava certo. Acabou, não tem mais o que eu me queixar. Esse é o segredo da vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, filha. O que Jesus quis dizer quando falou e ofereceu outra face? Eu acredito que para você não reagir não significa você oferecendo a outra face que você vai levar outro tapa, não é? Essa outra face, como tudo que Jesus ensinou, como se fala, é tolinha, né? Não é oferecer a outra face, mas é isso, você não reagir. Estar em estado de paz, seria isso? Isso, mas não reagir. Quando você reage alguma coisa, você complica muito mais as coisas. Se alguém fizer alguma coisa com você, se você reagir, você complica muito mais. Se alguém fizer, deixa fazer. Louvado seja Deus. Isso. E com isso você acaba desarmando o outro. Você já viu quando alguém está gritando, você fica assim, é isso mesmo. Tá certo. A pessoa fala de gritar e diz, o que está acontecendo? Essa é a máxima. Então, se vocês agora, se quiserem propor vingança contra os terroristas, não vai falar nunca. Porque aí vocês vão fazer uma coisa contra eles e eles vão propor outra vingança. Fala com isso. Louvado seja Deus. E como te diz Jesus Cristo, perdoar nem 7 nem 70, mas 70 vezes 7. Perdoar sempre. Sempre, por mais que, vamos dizer assim, eu tenha pedido nessa história, por mais que eu me sinta pedido, que tenho tirado coisas de mim, o perdão, sem o perdão não existe nada. Na verdade, nós não temos que
ensinar nada para ninguém. Tem sim. O senhor fala sempre que não. Tem sim. Então dê a resposta, por favor. Amando. Então não é ensinando, Ensinando a amar. Isso é importante nós entender. Porque nós achamos que ensinar os outros é passar verdades. Ensinar os outros é querer mudar o que as pessoas acham das coisas. Mas o verdadeiro ensino e a verdadeira instrução, filha, é você amar o próximo. Por quê? Porque a única coisa que existe para ser aprendida é isso, é o amor ao próximo. E você jamais vai poder ensinar a amar com palavras. Você jamais vai poder ensinar a amar com verdades. Você só ensina o outro a amar amando. Quando você ama uma pessoa e perdoa por esse amor, você colocando o amor em prática, a pessoa diz: Paulo, o que está acontecendo aqui? Eu fiz com a cara dela, apontei com ela, e ela disse que me ama, e ela não reagiu, e ela não brigou comigo. Isso pode ensinar o próximo. Então é preciso ensinar sim, não com palavras, não com verdades, mas você amando, você ensina o próximo a amar. Então, só para encerrar hoje, eu queria, não sei se o Gordo ouviu, voltar a falar do caso das crianças. Esse clamor da humanidade pela justiça, pela vingança, é um clamor humano. Aquele que é espírito não deve entrar nesse clamor. Por quê? Porque o ser espiritual compreende a vida humana de uma forma diferente do ser humano. Ele tem valores completamente diferenciados. Acho que o assunto foi de muito debatido, mas eu queria levar na mesma carta de Salomão, o sábio, tem um pedacinho que todos conhecem, que diz assim: há tempo para tudo. Há tempo de nascer e crescer, há tempo de plantar e colher, e há tempo de paz e de guerra. É preciso nós compreender que, infelizmente, o karma da sociedade precisa disso. Então, há tempo para isso. Tem que haver tempo para isso. E nós temos que compreender as coisas a partir desse ponto de vista espiritual. Porque o Kisa também fala pro Azuna: vá lá, gay, você tem que cumprir o seu karma, você tem que matar aquelas pessoas. É necessário. Sem isso, não haveria oportunidade de elevação espiritual para determinados espíritos, ou melhor, para os espíritos que precisam disso. E quando você, que busca a Deus, entra nesse clamor mundial, você virou de costa para Deus, seguiu a humanidade que está de costa para Deus. Então não se deixem influenciar por essa propaganda que quer fazer de vocês seres humanos. A mesma propaganda que o tempo inteiro lhe leva ao desejo. Viaje,
compre, faça, vai ficar mais bonita, tome isso. Não sejam escravos do mundo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. É preciso que você vença o mundo para chegar a Deus. E vencer o mundo é isso, é você não se deixar levar pelo clamor do mundo. Eu diria uma coisa, essa é a ação que vocês não sabem, porque acontece na espiritualidade, está zelando calma para muita gente. Uma nuvem preta se passou sobre o planeta. E é preciso que aqueles que estão buscando a Deus, cada vez mais lancem sua luz para dissipar essa nuvem preta. Essa nuvem da mágoa, do sofrimento, da revolta. Não colaborem para isso, porque, sabe, vocês têm medo do buraco na camada do joio, não é isso? Não é isso o nome? Porque acham que não vão poder respirar. Mas você não sabe o quanto essa nuvem preta cai sobre você e não deixa você respirar, espiritualmente falando. Ela é uma pessoa, ela já é pesada. Acendam suas luzes, voltem-se para Deus, louvem a Deus, andem com amor. E quando alguém vier, mas você não está sofrendo? Não, porque eu tenho Deus no meu coração. E quando Deus está no meu coração, nada pode me fazer sofrer. Esse é o recado que eu queria deixar hoje, porque os filhos que estão vindo sempre me perguntaram muito na cabeça isso. E eu não podia me furtar a esse comentário sobre o acontecimento, mesmo porque nós comentamos tudo a partir do livro, a partir dos ensinos que o Paulo deixou. Não fugiu um minuto do que estava escrito aí. Não é isso? Louvado seja Deus.